Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse vídeo para compartilhar um pouquinho sobre a leitura desse livro que tem edificado muito a minha vida, que é As Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Esse livro é da Nancy Lee DeMoss. Já fazia muito tempo que eu queria esse livro, ele estava lá na minha lista de livros que eu gostaria de adquirir. E ele fala sobre as mentiras, né, que nós acreditamos e que muitas vezes nós nem questionamos, muitas vezes a gente leva a vida acreditando realmente nessas mentiras. E muitas vezes o inimigo, ele usa essas mentiras para, sabe, nos enganar, para nos afastar do Senhor, para fazer com que a gente desanime, para fazer com que a gente viva uma vida totalmente contrária à vontade de Deus e nem perceba isso. E a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente acredita tanto na mentira que ela começa a fazer parte da nossa vida e a gente já nem questiona. E o capítulo que eu quero compartilhar com vocês é o capítulo 1, que ela fala assim, verdade ou consequências. E ela logo já começa lá no início do livro, meio que comparando a mentira com um anúncio. Sabe aquele anúncio que você vê que promete 1001 coisas? Ele fala que vai compre esse produto e emagreça 10 quilos. Faça esse exercício por uma semana e perca 10 quilos. Sabe esses anúncios que fazem com que você, uau, eu preciso desse produto, é irresistível, é o que eu faltava para minha vida. E muitas vezes a gente nem se questiona, poxa, será que realmente é um anúncio verdadeiro ou falso? Você faz aquele exercício por uma semana e aí você vai falar, poxa, eu não perdi 1 quilo, mas o anúncio falando que você perderia 7. E muitas vezes a mentira que o inimigo lança sobre a nossa vida é exatamente dessa forma. Ele lança, a gente agarra e nem se questiona. Poxa, será que isso realmente é verdade? Eu vou ler uma passagem aqui para vocês, que ela diz o seguinte: de acordo com a Bíblia, podemos ser enganados até mesmo por líderes espirituais, aqueles a quem foi confiada a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus e de comunicar a verdade ao seu povo. Infelizmente, muitos líderes abusam de seu chamado e de seus seguidores ao falhar em falar a verdade. Por meio do profeta Ezequiel, Deus se dirige a esses líderes que enganam as pessoas. Aí ela cita o que o profeta Ezequiel falava. Visto que entristecesse o coração do justo com falsidade e fortalecesse as mãos do ímpio, para que não desviasse do seu caminho e vivesse. Então ela vai falando que muitas vezes a gente é enganado, até mesmo por líderes, pessoas que pelo menos era para estar pregando a palavra do Senhor, mas que estão enganando. E isso não é uma coisa rara de se ver. Você vê todos os dias, você abre o YouTube e você se depara com um monte de pessoas pregando heresias e pessoas aplaudindo e não se questiona. Eu mesmo já convivi no meio de tantas pessoas que acreditavam, sabe, em heresias e tal. E quando você falava para ela a verdade, muitas dessas pessoas elas estão tão apegadas a essas mentiras, essas heresias, que elas nem se questionam. E se você falar a verdade para ela, o evangelho, você ainda é tomado como uma pessoa ruim por ter falado para ela, tentado abrir os olhos dela. E ela vai falando uma dessas coisas, né? São os líderes. Muitas vezes os líderes, eles estão enganando as pessoas e muitas vezes não estão enganando porque eles querem enganar. Muitas vezes eles mesmos estão enganados. Então, muitas vezes às vezes tem uma pessoa que ela, por exemplo, ela cresceu, ela se converteu em uma igreja que prega totalmente heresia. Ela se converteu ali, aceitou Jesus, tudo, mas o que a igreja dela prega são heresias. Mas ela tem um coração que ela quer compartilhar a palavra e ela compartilha a palavra. Mas muitas vezes a palavra que ela compartilha não é bem o que a Bíblia está falando. Muitas vezes é uma distorção da palavra de Deus. E às vezes a pessoa está tão enganada que ela engana outros sem mesmo ela ter a noção de que está enganando. Porém, a gente sabe que também tem pessoas que elas conscientemente, ela sabe que ela está pregando a falsidade, ela sabe que o que ela está pregando não é o que a Bíblia está dizendo, mas ela prega porque ela quer, não porque ela está sendo enganada.
E ela diz assim também que muitas vezes a mentira faz com que a gente questione até mesmo a verdade. E aí ela vai dando alguns exemplos assim. Por exemplo, quando a pessoa ela tá com raiva e aí você diz pra ela assim que ela está, o que você tá sentindo não é aquela raiva assim porque você tá bravo com alguma coisa, mas você tá agindo de forma errada. Aí a pessoa, muitas vezes, né, muitos líderes, né, eles falam assim, você não está, essa raiva que você tem, você apenas está, é uma expressão saudável de seus verdadeiros sentimentos. Então, assim, a pessoa ela chega lá diante daquele líder e ela tá confessando o pecado. Ela fala, eu ando muita raiva, eu xingo todo mundo, eu brigo com todo mundo, eu falo, sabe? Eu não consigo guardar nada pra mim, o que tá dentro de mim eu vou lá e falo na cara da pessoa. Aí a pessoa fala assim, né? Não, tudo bem, é uma expressão saudável de seus verdadeiros sentimentos. Ou a pessoa ela tá sendo egoísta. Ela fala, poxa, eu tenho me sentido assim tão egoísta. Mas o líder ele vai falar pra ela, você tem que colocar limites entre você e as pessoas exigentes. Então, ó, tudo bem, pode ser assim do jeito que você tá. Você está apenas colocando limites. Ou a pessoa ela é uma irresponsável, mas o líder ele diz assim, não, você é disfuncional, porque você foi profundamente ferida pelos outros. A infidelidade, de repente a pessoa ela tá sendo infiel. Aí o líder ele pode dizer assim, né? Você é livre para se divorciar de seu cônjuge e se casar com outra pessoa. Deus é o Deus de segunda chance. Então muitas vezes a pessoa ela vai chegar, né, diante de uma pessoa, um líder que era para pregar o evangelho, compartilhar a palavra e dizer, olha, eu tô passando por isso, isso e isso no meu casamento. Muitas vezes o líder, em vez de pregar o evangelho e falar o que realmente a palavra fala, ele vai dizer o quê? Não, você é livre. Se não tá dando certo, separa. Deus é um Deus de segunda chance. E muitas vezes ela diz aqui também que essas mentiras fazem com que você comece a questionar a verdade. Porque você escuta tanto ouvir a mentira, muitas vezes da boca de líderes, que você começa a se questionar se o que você tá fazendo de fato tá certo. Por exemplo, ao mesmo tempo fazem o justo se sentir triste ou culpado por assumir a sua responsabilidade pessoal. A pessoa fala, porque você é codependente. Ou por demonstrar um coração de servo. É porque você deve deixar os outros. É porque você não deve deixar os outros se aproveitarem de você. Então muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu tô tentando ser humilde, eu tô tentando assumir um coração de servo. A pessoa fala assim, para de deixar as pessoas se aproveitarem de você. Você não deve permitir isso. Por ser fiel aos seus votos, de repente a pessoa tá passando por uma dificuldade ali no casamento. Aí ele diz assim, ó, Deus não espera que você permaneça nesse casamento. Então, ao invés daquele que está liderando, ele incentivar as suas ovelhas a seguirem o que a palavra de Deus fala, ele começa a colocar dúvidas, que você começa a falar, realmente, será que eu tenho que lutar por esse casamento? Será que realmente eu tenho que agir com humildade? Será que eu tenho que tratar bem os meus inimigos? Ser educada com quem é mal educado comigo? Será que você vai pensando tanto, vendo tantas pessoas fazendo o que é errado, o que tá totalmente contra a palavra de Deus, mas que muitas vezes se tornando tão comum que você começa a questionar se o que você está fazendo, que a palavra de Deus fala, é realmente de fato o certo a se fazer. E ela continua dizendo assim, infelizmente a maioria das pessoas, até mesmo as cristãs, que expuseram a tantas mentiras, sem ter consciência disso, que nem sequer percebem que estão sendo enganadas. Essa é a natureza da mentira. Ela nos cega para o fato de que estamos sendo enganadas. Então ela fala assim que muitas vezes você já foi tão enganada e você começa a acreditar que você não questiona mais aquilo. Tipo assim, você realmente acaba que acreditando. Não, é isso mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque o inimigo, ele não vem com um chifrinho, um rabinho, dizendo, olha, eu sou o inimigo e eu vim aqui para acabar com a sua vida, com o seu casamento, com a sua casa, com o seu lar. Ele não vem. Ele vem para nos enganar, sabe? Ele vem basicamente como aquele anúncio que eu falei lá no início do vídeo. Um anúncio irresistível, que você fala assim, uau, eu quero esse anúncio aqui, eu quero isso daqui. E você nem sequer questiona. Então,
esse livro, assim, ele fala muito sobre isso, nesse primeiro capítulo. O quanto, muitas vezes, nós estamos tão enganadas com a mentira que nós não questionamos. Nós não questionamos, será que, de fato, isso é uma mentira? Será que aquilo que aquele pregador está falando realmente é bíblico? Será que é o que as pessoas estão falando aí na rede social, que está na moda falar? Será que realmente isso é bíblico? Às vezes é muito comum isso, gente. É muito comum. Por exemplo, na questão das vestes, por exemplo. A gente vê tanta gente aí andando de biquíni nas praias, de biquíni, andando de cropped, andando short curto, roupa curta, mostrando a barriga, andando de top, indo na academia de top, de calça leg, que os pregadores, né, muitos deles falam tudo bem, o que importa é o seu coração, Deus é o seu coração, não importa o que você está vestindo. Que a gente vê tanto isso que a gente realmente fala, não, o que importa é meu coração. A gente começa a repetir do mesmo jeito, a gente começa a ter as mesmas atitudes, a gente começa a pensar da mesma forma e não questiona mais nada. Muitas vezes a gente vê tanta gente se separando, tanta gente no segundo, terceiro casamento, que nós começamos a achar realmente Deus é um Deus de segunda chance, tudo bem me separar, eu não tô me sentindo bem, eu já tentei de tudo, então tudo bem. A gente sabe que tem casos e casos, né, gente, mas muitas vezes assim as pessoas elas se separam por coisas banais e elas realmente acreditam que tá tudo bem. Então, assim, esses são alguns exemplos, sabe? Que muitas vezes nós estamos sendo enganadas, então é uma coisa que nós devemos prestar atenção. Será que eu estou sendo enganada? Será que eu não estou acreditando em coisas hereges, mentiras, e não estou nem questionando isso? Então, isso é uma coisa para se pensar, ok? Eu vou deixar o link desse livro aqui para vocês na descrição, tá? Se vocês quiserem adquirir esse livro, compra aqui pelo link aqui, tá bom? E deixe seu comentário. Você também já percebeu que muitas vezes você estava acreditando em uma mentira e você passou longos anos da sua vida acreditando em algo e depois você reparou e percebeu, poxa, eu acho que isso daqui que eu tô acreditando, que eu tô vivendo, realmente não condiz com a palavra de Deus. Porque eu muitas vezes, eu assim, na inocência, acreditei em tantas coisas que eu realmente achava que eram verdade, sabe? Que não, é isso. Mas graças a Deus, Deus abriu os meus olhos e eu entendi que aquilo era contra a palavra de Deus, que aquilo era uma heresia criada pelo homem que estava distorcendo a palavra de Deus. Então deixa aqui o seu comentário, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!